Olá, meus queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus pela rica oportunidade que Ele tem nos concedido de nós realmente estarmos na presença do nosso Deus. Nós somos gratos a Deus por este momento que Ele tem nos concedido de nós estarmos buscando nele a sua maravilhosa presença e sermos conduzidos, sermos dirigidos pelo Espírito Santo, onde se nós deixarmos realmente ser conduzido por Deus, Ele vai nos guiar, Ele vai nos direcionar. E é importante que Jesus, Ele faz um convite, isso é o que é mais importante, Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, Jesus ele faz um convite, que ele, nesse convite ele diz, verso 28 do capítulo 11 de Mateus: venha a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Observamos que Jesus ele faz um convite, ele convida aos seus seguidores, ouvintes da palavra de Deus, aqueles que estavam dispostos a ouvir a palavra, credibilizar essa palavra e entender o propósito da vinda de Jesus ao mundo onde as pessoas estavam cansadas, onde as pessoas elas estavam sobrecarregadas pelas imposições, elas estavam cansadas dos dogmas, daquilo que podia e não podia, estavam cansadas do sistema. Eu estou trazendo uma interpretação primária, e Jesus olha para aquelas pessoas que estavam presas pelo sistema judaico da época, pessoas que eram impedidas até de entrar no templo e de prestar a Deus um culto de louvor a Deus, porque mediante a lei e a religião, aqueles homens ou mulheres não eram dignas de estar em um ambiente como aquele. Jesus ele veio quebrando todo esse sistema religioso, todo esse sistema político judaico, ele veio desfazendo tudo isso. E ele diz: vós que estáis cansados, vinde a mim, todos que estão cansados, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Importante que lembrarmos que as pessoas elas não tinham aquela liberdade de entrar no templo. Ela era impedida pelos fariseus. O próprio Jesus, por algumas vezes, ele diz: olha, vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas que nem vocês mesmos querem tocar com o dedo. Ou seja, vocês estão cobrando das pessoas aquilo que vocês não querem fazer, aquilo que vocês não estão fazendo, porque vocês são os principais responsáveis por conduzir essas pessoas a Deus. E a religiosidade de vocês é que está impedindo
dessas pessoas chegarem a Deus, pelas imposições. E Jesus disse: vós que estáis cansados, vocês estão sobrecarregados pelo peso da religiosidade, pelo peso da religião, vocês que estão afadigados. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estão nessas condições. É claro que eu não posso deixar de falar que o pecado assolava aquelas pessoas. Muitos estavam cansados, não apenas pela imposição da religião, pela imposição dos líderes daqueles dias, mas muitas pessoas também estavam cansadas da vida que estavam e não tinham condições de mudar de vida, não tinham condições de reagir, de mudar a sua própria vida pelos seus próprios méritos, ou mesmo muitos queriam até ir à casa de Deus, mas não tinham forças para ir. Então Jesus, ele vem não apenas quebrando esse conceito religioso, esse conceito judaico, essa imposição dos fariseus, esse conceito político. Jesus não veio apenas quebrando tudo isso, mas veio também trazer para esse homem a oportunidade deles chegarem a Deus sem intervenção dos outros. E é por isso que o convite de Jesus, ele abrange toda a área da vida do ser humano. Tanto liberta o homem do pecado, liberta o homem também desses conceitos religiosos. Jesus liberta o homem desse fardo que se torna tão pesado para o homem carregar, que ele não tem condições para si mesmo. É importante nós lembrarmos neste momento que Jesus, ele está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pode ser o fardo da culpa, pode ser o fardo do pecado, o fardo da mentira, o fardo da inveja, da presunção, de tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Jesus diz: olha, vinde a mim todos que estão cansados. Vocês estão cansados de viver na maneira que estão vivendo. Você está cansado de viver desta forma, tomar decisões erradas e ter prejuízos por causa das suas decisões, por causa da maneira como você tem conduzido a sua vida. Você tem conduzido a sua vida segundo as suas possibilidades. Você não tem consultado a Deus. Você não tem buscado a Deus. Você tem deixado de prestar a Deus um culto. O Senhor não faz mais parte da sua vida, dos seus negócios, das suas decisões, da maneira como você vive, da maneira como você tem agido. São filhos que não estão mais credibilizando, honrando pais. Há liderados que não honram as suas lideranças, não colocam sobre ele a honra, o respeito, a paternidade que é lhes devida, que é lhe cabível, que foram escolhidos. Vocês que estão cansados de viverem desta forma, mediante essas decisões que vocês têm tomado, e isso tem trazido para vocês prejuízos irreparáveis, percas incalculáveis. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu tenho uma proposta para vocês. E qual é a proposta? Eu vos aliviarei. É importante que quando a gente está passando por situações tão complicadas, a primeira coisa que perde é o sono.
você perde a paz, você perde a tranquilidade, o seu autoestima vai lá para baixo, o seu psicológico ele é afetado, você não tem condição de raciocinar direito, você não tem condições de projetar algo para o seu crescimento. Então, se a nossa estrutura psicológica ela é afetada, vem a insônia, o estresse, depressão, o isolamento, afastamento das pessoas, tudo isso é prejudicial. E Jesus diz: vocês estão cansados de viver desta forma? Vinde a mim. E se vinde a mim e deixar que eu comando a sua vida, eu vos aliviarei. A proposta de Jesus é que Ele nos aliviará, ou seja, eu trarei para vocês paz, consolo, condução, direção, bem-estar, vida plena. Eu alivio, eu tiro essa angústia, eu liberto você dessa dor, eu tiro você do caos, da desilusão. Eu oriento você a percorrer um caminho, que este caminho será de paz, de gozo, de alegria. E o importante é que Jesus, nos versículos seguintes, ele traz uma proposta para nós. No verso 29, ele diz assim: sejam meus seguidores, procedam comigo, porque sou bondoso. Jesus está dizendo: sejam meus seguidores, quer dizer assim, eu sou o modelo de como vocês devem agir, eu sou o exemplo que vocês devem seguir, eu sou o condutor da vida de vocês. Vou simplificar: faça como eu fiz para que vocês tenham sucesso. E como foi que Jesus fez para ter sucesso? Primeiro ponto, ele obedeceu à vontade do Pai. Ele não estava no mundo para fazer o que queria, mas ele estava no mundo para fazer a vontade do Pai. Então ele diz: olha, Pai, olha só, lá no Getsemane, ele: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Vou simplificar: tira de mim essa angústia, tira de mim essa angústia que está me matando, que está me sufocando. Só que no momento ele disse assim: eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Ele disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. O segredo do sucesso: obediência. Todos aqueles que são obedientes, que ouvem conselhos, que ouvem a instrução, que submetem à autoridade, que está debaixo, reconhece que está debaixo de uma autoridade, de uma condução, de alguém que tem e te dar instruções, você tem possibilidade sim de vencer. É por isso que Jesus diz: sejam meus seguidores e aprendam comigo. Importante seguir Jesus, mas é para aprender com Ele. Não seguir a Jesus pelo que Ele faz, mas seguir Jesus pelo que Ele é e para submeter às instruções que o seu professor está lhe dando. Ele está te dando diretrizes para que você seja conduzidos por elas. E ele diz: aprendam comigo, porque sou bondoso. Tem algumas versões que dizem: porque sou manso. Aprendam comigo porque eu sou bom. Outra coisa que ele diz: tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso. Primeiro, eu tenho um coração bondoso, eu sou humilde e em mim vocês encontrarão descanso. 3 coisas que ele fala. Ele fala de bondade, ele fala de humildade e ele fala de um coração bom. Todas as pessoas que têm essas qualidades, essas virtudes, elas são prósperas. Ah, mas eu não tenho muita riqueza financeira, mas vocês têm paz,
é a maior riqueza que um homem possa ter. Paz com ele e paz com Deus e paz com o próximo. E o verso 30, para encerrar, Jesus diz: e os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. Ou seja, aquilo que eu tenho ordenado para que vocês façam é fácil, não é difícil obedecer, não é difícil fazer o que eu ordeno, o que está na minha palavra. Não é difícil para vocês submeter a minha vontade. Naquilo que eu tenho designado para vocês, não é difícil de se fazer. Basta que vocês creiam, que vocês obedeçam, que vocês submetam-se, para que vocês tenham sucesso. Outra coisa importante que ele, na sequência desse versículo aqui, Jesus mostra que a parte B, ele fala de algo muito interessante. Ele fala que a parte B, os deveres que exijo de vocês são fáceis e a carga que eu tenho, a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Ou seja, os deveres que eu ordeno a vocês é fácil. E a carga que eu coloco, tem alguma versão que diz assim: e o meu fardo é suave e leve. Ou seja, em obedecer, em fazer o que eu ordeno, não é difícil para quem quer fazer. Embora que alguns dizem assim, seguir a Jesus é difícil, não. O difícil é obedecer o que Jesus manda. Você sabe por quê? Porque muitas pessoas não querem abrir mão das suas próprias vontades. Muitos não querem abrir mão dos seus prazeres. Muitos não querem abrir mão daquilo que gosta. E quando você está disposto a seguir a Jesus, você não vai mais fazer, ou não está mais na condição de fazer o que quer, mas o que a palavra estabelece para que você faça. Paulo, ele chegou a dizer, quando ele entendeu que aquilo que Jesus tinha determinado na palavra, os ensinamentos de Jesus, não era difícil para quem quer obedecer. Quando Paulo entendeu isso, ele disse assim: eu já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Então, quando Paulo diz, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, não é mais a minha vontade que predomina, não é mais o meu eu que governa, não é mais eu que decido quando estou debaixo de uma obediência a Deus. É Deus que rege, é Deus que comanda, é Ele que decide. Por exemplo, Paulo, com 1 ano e 6 meses que estava em Corinto, como nenhuma vida tinha se convertido, Paulo ia embora. Só que durante a noite o Senhor falou com Paulo, dizia assim: Paulo, fala e não te calas. Paulo desarrumou a bagagem e conseguiu ficar em Corinto. E ali nós vemos que a igreja de Corinto foi uma igreja que cresceu. Ou seja, se Paulo fizesse o que ele queria, ele tinha ido embora naquela mesma noite. Mas como não consistia nele fazer o que queria, então ele ficou, obedeceu a palavra de Deus. E ali nós vimos Paulo escrevendo 2 cartas para aquela igreja. Primeira e segunda carta aos Coríntios, instruções do apóstolo Paulo. E quando você obedecem a Cristo, ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo do pecado oprime, humilha, destrói vidas, família. O homem vai para as drogas, o homem colhe o que plantou de uma forma mais amarga possível. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Jesus está trocando esse fardo de morte pelo fardo de vida.
O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos aqueles que andam em Cristo, embora que esteja passando pelos vales, mas ele passa cantando. Aí você pode dizer, mas por que ele passa louvando? Porque ele passa com uma certeza que Jesus está com ele. Ele passa com certeza que Jesus não vai desamparar. Ele passa com confiança, dizendo, eu estou nesta situação, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou citando Jó. Mesmo lá no monturo, sendo desprezado pelos amigos, sendo acusado pelos próprios amigos de pecado, ele diz, eu não pequei contra o meu Senhor. Eu estou aqui por alguma razão, mas não algo que eu provoquei. E lá no versículo 42, do capítulo 42, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Certeza, gente. Estar com Cristo é ter certeza, não importa a situação, é ter certeza, é ter confiança que Ele vai nos sustentar e nos dar graça. É por isso que Ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Servir a Jesus não é peso. Servir a Jesus não é imposição. Servir Jesus é por amor e gratidão pelo que Ele tem feito por nós. Pelo que Ele fez na condição que vivíamos. Ele diz, vinde a mim. Todos vocês que não querem mais viver da forma que estão, estou simplificando. Vinde a mim. Todos vocês que não querem mais essa vida de pecado, que não querem mais essa vida de mentira, de engano, de engodo, essa vida de inveja, de desilusão. Tudo no mundo é ilusão e passageiro. Eu não quero mais ter tantos bens e ser uma pessoa que não tenho alegria. Tem gente que tem tantos bens, conta, carros, casa, um bom emprego, mas é vazio, não tem alegria. E aí ele busca alegria em muitas coisas, em mulheres, trair suas esposas, em bares, em festas, em orgias e tudo aquilo que tenta preencher, mas o fardo continua pesado e tira o sono, tira a alegria, tira a vontade de viver. É uma pessoa que vive isolado dos outros porque não confia, porque acha que todo mundo que se aproxima dele é pelo que tem. Mas Jesus diz, eu quero trocar esse fardo. O meu fardo é suave, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem gente que não consegue dormir, mas eu faço um desafio para você. Não consegue mais dormir? O que está te incomodando? É os problemas? É culpa? É decisões erradas? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Você dormirá como um bebê recém-nascido. Sabe por quê? Porque Jesus, ele te dá a plena paz e gozo. Fardo leve. Você acorda de manhã e você sente a alegria de viver realmente. Porque Jesus é vida. Jesus é vida. Jesus chega num ambiente de morte e aquele ambiente se torna um ambiente de vida. Jesus chegou na casa de Jairo. Todos estavam chorando. E o empregado, o criado de Jairo dizia assim, não incomoda mais o mestre, porque a menina morreu. Jesus chegou na casa de Jairo e ele disse assim, a menina não está morta, apenas dorme. E alguém chegou para Jesus e disse, você acha que nós não conhecemos a morte? E Jesus disse, vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida. Entrou naquele quarto e aquela menina despertou-se. E todas as pessoas se admiraram. Por quê? Porque Jesus é vida.
pode chegar num ambiente de morte, mas Ele transforma aquele ambiente em júbilo. Eu não vou falar da viúva de Naim, da casa de Lázaro, aonde eram ambientes de morte, sonhos e esperanças tinham ido embora. Jesus chegou e trouxe bonança. Lázaro, depois de 4 dias, ressuscitou. O filho da viúva de Naim já ia para o cemitério. Jesus parou aquele cortejo e mandou aquele jovem levantar do caixão. Jesus é vida. Então, viva com Cristo e desfrute daquilo que Ele tem para você e para a sua vida. Que Deus te abençoe e te dê muita graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.